Estamos começando o Falando em Cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou Fernando Gouveia, tenho como host aqui comigo Adriel Gavaza. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Temos a participação hoje do Gabriel. O Gabriel, para quem não conhece, ele trabalha conosco no Falando em Cripto. As notícias que vocês veem lá no Stories, todo dia, é ele quem faz. O Gabriel é especialista em blockchain, então se acostumem com essa cara linda dele, porque ele vai aparecer bastante aqui, vai vir falar bastante com a gente. Gabriel, obrigado por estar aqui com a gente. Fala pessoal, eu que agradeço e sejam bem-vindos aí a mais um episódio. E temos o retorno do Rick, o amante de ADA. Brincadeiras à parte, Rick é um grande parceiro nosso, parceiro lá do Cripto Mentor, parceiro das antigas, já participou de um episódio. Voltou aqui para ser atacado por ADA e para os haters, para os amantes de ADA virem nos comentários falar: pô, covardia, era 4 contra 1. Dessa vez não, a gente vai ser mais de boa. Rick, obrigado, meu mano, pelo convite, obrigado pela participação. Vamos trocar uma ideia hoje aí. Cara, quem tem que agradecer sou eu, sabe que é sempre um prazer conversar com você. Sempre a gente debate no privado e acho que hoje não vai ser diferente, né? Isso aí. Bem ansioso aí pro que vai acontecer. Rapaziada, eu quero começar já perguntando para vocês, e aí, como é que foi o final de semana com essa queda do Bitcoin? Aportaram, não aportaram? Ouviram muita gente que vocês influenciaram em comprar Bitcoin reclamando que perdeu dinheiro? Como é que foi? Quem começa aí respondendo como é que foi? Deixa, Vai, Cara, vai, Rick, vai, Rick. Deixa o Rick falar. eu ia falar, deixa o Rick começar. na minha parte, o aporte foi um só. O aporte foi 100% em Rivotril, em chá, em calmante natural, que não foi fácil a coisa. Não, brincadeira à parte, eu aproveitei aí, que a gente sabe que quando o mercado tá sangrando, não é hora boa de comprar, né? Tá certo. E você, Adriel, o que você fez? Eu fiz aporte, né? Eu comecei a fazer aporte desde os 39, 37, 35. Então, aproveitando. Estou tentando fazer Isso, um preço médio da queda. isso mostra, né, só para reforçar para quem está escutando a gente, a importância de ter um caixa de oportunidade, né? Foi um momento ideal para você poder torrar. Eu mesmo usei 80% do meu caixa de oportunidade e tenho certeza que logo, logo, de novo, estão matando o Bitcoin. Não sei se vocês viram. Estão matando o pessoal da Unicamp, pessoal de Austin. Tá todo mundo matando o Agora Bitcoin de aparece novo. os perdidos. Assim, tipo assim, os caras aparecem lá do nada, quando o Bitcoin tá lá no chão, é chutar cachorro morto, É basicamente, tipo, os é caras. tipo, é tipo o pessoal de ADA quando sobe 10%. Só que, ó, isso é um negócio bem interessante. Se você analisar, quando o Bitcoin estava subindo muito, também aparecia os mortos, que às vezes criticavam e agora falava, não, é a nova revolução da internet e tudo mais. Agora que o Bitcoin caiu bastante, aparecem os que falam que vai morrer. Até gente que defendia o Bitcoin, pasme, vê gente criticando. Então, assim, talvez seja até um sinal de que ou a gente está perto do fundo, ou que também não tem mais tanto espaço para cair assim como foi no período de alta. A gente tem que O olhar, Gabriel tem que. postou, o Gabriel postou um negócio bem interessante, acho que foi hoje ou ontem, Gabriel, não lembro, acho que foi hoje. Na comparação com o último período de queda, de correção, né, grande do Bitcoin, que deu início ao próximo ciclo de crescimento, não foi isso, Gabriel? Perfeito, E, e- foi... Não, pode concluir. não, e tá bem parecido, não é? Fala pra gente aí. Na verdade, se a gente comparar aí o último ciclo de alta, que chegou nas máximas históricas aí do Bitcoin, deu início lá em meados de junho, julho, né, que ele chegou a subir aí 140%. Então, se você analisar num cenário geral, a queda, ela é até normal, até uma queda, não diria saudável, mas é uma queda que ela ocorre, né? Muita gente se desesperou, porque se você pensar, pô, 50% de queda é muita coisa, mas se você comparar com o quanto ele subiu, não é tão relevante assim, entendeu? Então, eu postei lá nos stories um comparativo desses dois períodos e agora o momento que o Bitcoin está. É muito legal, e só comentando que o Rick falou do pessoal que fala e que desfala, querendo ou não, tudo é clique, né? Então o pessoal só quer os cliques. Às vezes o cara que tem um canal no YouTube muito grande, o cara às vezes nem acredita no que ele tá falando. Mas só para, como é o momento de falar, que eu falo muito para você, de timing da notícia,
Às vezes é o timing de falar isso e o cara vai gerar clique e o cara vive de YouTube, o cara precisa que rentabilize e ele vai falar aquilo lá e depois vai voltar atrás e ninguém vai lembrar que ele falou mal. É assim, infelizmente é Deve ser assim. memória curta, né? É, E foi infelizmente. o que eu comecei a falar com vocês logo um pouquinho antes do Rick entrar. Hoje pela manhã um amigo meu me mandou uma mensagem, né, de um youtuber aí, com um vídeo de um youtuber aí falando que esse ano tá tudo muito ruim, esse ano nada vai crescer como antes, que é o inverno cripto, né? E, inclusive eu odeio esse termo, inverno cripto. É, e aí é engraçado que uma vez esse cara ele fez uma análise assim, ou vai subir, ou vai descer, ou vai lateralizar. Aí eu falei, porra, tá bom, né? Agora é um Ah, gênio. vamos dar nome aos bois, é o Botelho? Não, Porque eu não, bot... não vou dar Não, nome, porque, não, não. não, assim, eu vou falar porque eu gosto muito do Fausto Botelho. Puta que pariu, ele é muito bom. Só que a última vez que eu vi uma análise dele, ele falou, então, agora o Bitcoin ou ele pode subir, ou ele pode descer, ou ele pode lateralizar. Falei, ora, temos um gênio aqui, temos um Sherlock Não. Holmes aqui. Meu Deus. E aí foi assim, eu falei assim, porra, ele fez o que essa previsão? Ele tinha uma bola de cristal e tal, porque eu odeio essa questão de falar assim, prever o mercado, porque se é uma operação de curto prazo, você opera a tendência, você opera o que está acontecendo no momento, tá? Se é uma operação de mais longo prazo, se você está aportando, visando o longo prazo, eu diria para você fazer uma análise mais fundamentalista, né? O Rick confia em ADA, por exemplo. Então, o Rick aporta visando o longo prazo em ADA. A gente confia ali no Bitcoin e alguns outros projetos. A gente não, aporta olhando para os fundamentos, vendo que aquilo para o longo prazo tem como crescer. Né? Então, esse negócio de previsão me deixa muito puto, cara, assim, da vida. E é o que a gente mais vê acontecendo nesses YouTubers, né? Ah, vamos aqui ver o que vai acontecer e fala, porra, mãe de Ná? Ah, é assim desde que o Bitcoin é Bitcoin, gente. Então, não se. Vai ser assim para sempre. Rapaziada, vamos fazer assim? Vamos para as perguntas. E, Adriel, o que você acha de deixar os dois responder as perguntas hoje? Eu sei que você quer responder uma, mas que você comentou com a gente, Uhum. mas nós temos aqui quatro. Vamos assim, Beleza, cada um responde duas? Então beleza, vamos para a beleza. primeira. Primeiro eu quero que o Rick responda. O Manda. Catuaba 3, cara, que login da hora, Catuaba 3. Ele Os mandou nomes são os assim. melhores, né? Ele mandou assim: fala sobre a diferença entre staking e farm e como ocorre em permanent loss. Bom, vamos lá. Stake basicamente vem do Proof of Stake, que é o método de validação de transações, que stake é basicamente você colocar a sua moeda e a inflação da moeda vai te recompensar. Então, você coloca, por exemplo, as ADAs, coloca numa pool, tudo mais, você vai delegar elas, você vai levar a segurança blockchain, em troca ela vai te pagar na inflação da moeda, e aí, por exemplo, a gente tem ADA, tem Polkadot, Ether, que também quer entrar no Proof of Stake, que vai pagar de acordo com a inflação. ADA deve estar 5% aí, Ethereum, Ethereum não. Polkadot, se eu não me engano, estava em torno de 13%, e Ethereum, se eu não me engano, Ethereum 2.0 da última vez estava 4%. Então é basicamente isso. Você coloca para trazer segurança para a blockchain, em troca ela te paga a inflação. E farming nada mais é do que você, às vezes, prover liquidez para um protocolo. Em uma DeFi é muito mais relacionado a DeFi e você vai ganhar tokens como premiação disso. E qual que foi a outra? Como ocorre em permanent loss? Então, o Impermanent Loss é relacionado ao LP, né? Que é quando uma DEX, basicamente você provê liquidez você dando um par de moeda. Que é, sei lá, por exemplo, você pode colocar Ethereum e USDC. E o Impermanent Loss ocorre quando, nessas trocas que você coloca o deslizamento máximo de cada parte, e você acaba tendo prejuízo porque nessas trocas acabou, sei lá, aumentando mais a quantidade de uma que valorizou menos do que a outra e você acaba tendo prejuízo no fim das operações. Que além disso é um problema das DeFi, que tem Se você quiser, muita pool se o que dá pessoal quiser problema. se o pessoal quiser entender a dinâmica, imagina a opção binária. O impermanent loss é quase que dá com opção binária. Não sei se vocês estão ligados de opção binária, o que acontece de você apostar numa moeda contra a outra. Não é uma aposta. Enfim, acho que dá para ir mais ou menos na mesma pegada. Se o que você achou que ia ser foi o contrário, enfim. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Adriel, Gabriel, do que ele falou?
Eu queria acrescentar uma coisa que é o seguinte, né? Traduzindo, né, para o português aqui bem grosseiramente, eles chamam isso daí de curva de derrapagem, né? E existem, né, até alguns protocolos aí, alguns projetos que eles já estão utilizando stablecoins para conseguir minimizar essa variação nas trocas, né? Isso aí. Então vamos para você agora, então, meu querido. O Marcelo Ikezaki, ele mandou. Os bons projetos de jogos, Gala, por exemplo, ficarão comprometidos no bear market? Ahn, cara, Porradeira, vai, direto. Buf, sim ou não? como ele deu um exemplo de Gala. Ele deu um exemplo, mas aí você pode pensar em AXS, você pode pensar em qualquer outro. O Ah, bear market Falando, vai, o bear market vai afetar essas moedas, você acha? falando com relação à moeda em si, a moeda em si com certeza, porque a moeda em si ela acaba sendo a moeda, o token do jogo, ela acaba sendo aí um reflexo do que está acontecendo no mercado como um todo, tá? Então, vai afetar sim, na minha opinião, acaba afetando um pouco aí por conta do momento do mercado, mas com relação existem alguns jogos aí que eles estão se sobressaindo um pouco com relação a esse momento, mas para ser bem direto, sim, vai afetar, na minha opinião. Mas por conta aí do momento do mercado, porque se você for parar para pensar, o token ele sempre vai dar, o jogo ali ele vai estar rodando em uma blockchain, tá? Então você tem toda essa questão aí da economia por volta desse ecossistema e que acaba afetando consequentemente o token dos jogos. Então, como forma geral, afeta sim. Você concorda, Rick? Concordo, e só acrescentar uma coisa, eu acredito que tem um pouco de impacto, sim, no desenvolvimento dos jogos, porque a gente pode perceber isso em cripto. Quando você começa a ter, por exemplo, elevação de preço, não sei o que, um hype, você consegue trazer muito mais jogadores, e isso influencia muito também no crescimento do ecossistema do projeto. Então, se você está no bear market, que é o momento em que o mercado está tudo em correção, está tudo abaixando, pode ser sim que isso tenha impacto no número de jogadores que jogam o jogo regularmente, você pode ter muito impacto no novos jogadores que vão vir para o jogo, você pode ter até impacto no número de desenvolvedores que entram no projeto, que, aliás, é uma das métricas mais importantes que eu utilizo para analisar um projeto, é ver o número de desenvolvedores, principalmente uma blockchain, e até nesses ecossistemas DeFi. Então, assim, você pode ter impacto, principalmente como a gente está tratando de DAOs, isso pode ter algumas consequências nos games, mas acho que é mais isso, né? Adriel? Afeta um todo, né? Porque se você tem esses jogos não acontecem de graça, né? Então, como o Rick falou, afeta todo o ecossistema e acaba afetando todo o planejamento também. Não o planejamento, mas talvez a execução do planejamento. Cara, eu discordo em partes, porque a pergunta foi assim: ficarão comprometidos? Então, eu acho que os bons projetos, na verdade, não. Porque mesmo sendo um tempo ruim de mercado, né? Um bear market, eu não entendo como algo ruim, entre aspas, porque os fundamentos dos jogos não vão mudar. Não são jogos de estilo pirâmide, tipo Bomb Crypto. Então eu acho que pode ser ruim na questão, como falaram, ah, do desenvolvimento dos jogos, de trazer novos clientes, mas eu acho que eles não vão ficar comprometidos porque os bons projetos vão permanecer. Como o Adriel falou em off, quando a gente estava conversando, o bom desse mercado em queda é que os projetos ruins estão sumindo, né? Então, acho que por esse lado, acho que pode ser bom pela questão de sumir os projetos ruins, os projetos de pirâmide, e os bons vão ficar por conta dos fundamentos deles. Então, acho que somos três contra um aqui. Assim, Então, eu que acho vai que se pensar manter, no... Fala pode, aí. não pode ir, fala, Rick. que vai manter é um fato, porém eu já faço até um contra-rebate a isso. Principalmente por conta dessa expansão que a gente chama aí de ciclo de alta e tudo mais, a gente pode ver que as plataformas DeFi e tudo conseguiram números absurdos de usuários, impulsionados principalmente pelo quê? Bitcoin subiu de preço. Ethereum subiu de preço.
Opa, Ethereum tem ecossistema. Ah, então dá para eu trocar moedas dentro do ecossistema do Ethereum. Então eu vou utilizar o quê? A Uniswap. A Uniswap, se eu não me engano, ela teve um aumento de 900% da base de usuários dela. E a gente não pode dizer que isso daí não foi atribuído só porque a Uniswap é um projeto maravilhoso. Não, eu acredito que, assim, provavelmente mais de 50% dessa base de usuários veio visando lucros e visando o quê? Esse bull market. E acredito que no bear market você tem diminuição do pessoal que vem, consequentemente, diminuição no desempenho, porque muitas empresas privadas entram com capital para desenvolver os jogos, aproveitando o hype do pessoal, tudo. Tanto é que a gente viu um monte de projetos saindo financiado aí por fundos privados, principalmente por conta desse boom aí do mercado. Então, acho que com o mercado quente favorece a entrada de capital, favorece financiamento, favorece expansão, e o mercado onde está caindo, você tem uma desaceleração disso, mas é claro que os bons projetos não vão morrer, e no final disso vão surgir ainda mais fortes, porque os ruins vão morrer, os bons vão ficar, e no fim das contas é benéfico para eles. Mas o curto prazo, acredito que tem sim um impacto negativo. Se a gente pegar no sentido de comprometer, a palavra comprometer e como comprometer o projeto num todo, não acredito. Mas acredito, não sei se a pergunta, achei que a pergunta era em relação mais à questão no curto prazo, né? No curto prazo, acho que afeta, sim, principalmente o preço, né? Principalmente o preço. A gente viu a XS saindo de $150 para $48, bateu ontem. É um exemplo só aqui, né? Então, no curto prazo afeta, sim, mas como o Fernando falou, os fundamentos não mudam. Então, acho que no longo prazo se recupera, acompanha o mercado, na verdade, né? Acompanha a tendência de mercado. E os que são bons permanecem e os que são porcaria vão ficando pelo meio do caminho. E o que eu acho até saudável, na verdade. Ô, Rick, eu tenho uma curiosidade. Você joga alguma coisa de algum jogo cripto, alguma coisa assim, a XS, alguma coisa? Eu jogo Axie Infinity, jogo assim de vez em quando Mana, porém eu tô mais ansioso assim pro lançamento oficial do The Sandbox, que é até aqui que eu tenho maior exposição de games. Entendo. Você joga alguma coisa, Gabriel? Esses jogos aí? Não, não, Não? não jogo não. Então tá. Vamos para a próxima. Eu acho que o Rick vai dar uma resposta boa. Esse aqui, porque o Rick também gosta de mercado tradicional que nem eu. Dá para fazer uma correlação boa. Ah, vamos ver se vai vir uma resposta completinha. Isso aqui é legal. O Felipe Arugatti, ele mandou. Será que teremos mais quedas acentuadas após a alta de juros nos Estados Unidos? E aí, Rick? Então, tem uma clássica frase do mercado financeiro a taxa de juros está obviamente no preço dos ativos. Então, se você tem uma taxa de juros que favorece o pessoal desacelerar o capital de risco, tudo, é claro que você vai ter impacto nos mercados. Até porque eu acredito que assim, muito desse boom de tech, essas empresas assim, que na minha opinião são michuruca, que não tem nem faturamento direito, não tem nem lucro e são negociadas a valores exorbitantes, principalmente pelas taxas de juros que chegam às vezes até ser negativas, né? Então é muito melhor você arriscar o seu capital nessas empresas do que você deixar para render na renda fixa e tudo mais. Eu acredito que quando você favorece a renda fixa, é claro que você tem diminuição de capital no mercado de renda variável. Perfeito. Droga. É aquele negócio. Por que que eu. Aqui pode até trazer o debate. Por que que eu vou me arriscar de ir para o mercado de renda variável para tomar prejuízo, sendo que o mercado dos Estados Unidos de renda fixa está me pagando 13, 14, 15%? Por quê? Não vou me arriscar para Imagina quê? quando eles descobrirem que tem DeFi pagando 20% ao ano em stablecoin. Aí complicou. Já quero deixar uma bronca aqui. Todos vocês divulgaram tanto o stake de X Infinity que acabou. Calem a boca a próxima vez. Deixa Pô, pra 89 nós. acabou? Mas tava 110, velho. Tava 110, Cara, mano. cara ganancioso, velho. Mas, oxi. Calem a boca, Mas oxi. Ninguém tá pagando pra ganhar conselho essa, aqui, não. essa pergunta de juros é bem legal. O Rick respondeu perfeitamente. Inclusive, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente começou a ver uma queda mais acentuada do Bitcoin quando teve aquele problema lá no Cazaquistão, né? E também quando o Fed anunciou possível aumento de juros nos Estados Unidos, né? E aí, acho que como comportamento normal, natural das pessoas que não entendem muito de investimento, não querem se expor ao risco, é tirar os investimentos daquilo que é mais arriscado para pôr numa coisa que é mais conservadora, que no momento está pagando mais, né? E com isso a gente tende... Por isso que
é importante a gente sim estar atento ao que está acontecendo no mercado como um todo. Mas eu quero fazer a pergunta para todos vocês. E aí, investiram em renda fixa? Estão investindo em renda fixa? O Rick, eu acho que Claro, tem renda sempre tenho. fixa. Você tem renda Tem uma fixa? boa parte. Aham. O que você tem, Rick, em renda fixa? Eu tenho só em DeFi, só em protocolo DeFi. Mas nada governamental. Não. Cara, para mim, tesouro governamental é a maior pirâmide aí que a gente tem. Então, Eu amo o Rick. jamais. Eu gosto Eu amo o Rick. Dá dinheiro. Eu amo o Rick. Ou financiar o governo para vir aqui cobrar meus impostos, sai fora. Mercado tradicional. Tá, vamos ser mais direto. Mercado tradicional, você tem alguma coisa, Rick? Então, atualmente não. Pensando em entrar em Você liquidou algumas seus coisas, ativos? porque- Você liquidou os ativos Aham. que você tinha? Não. Uhum. Tudo para ficar. Porque, por exemplo, tem renda fixa em DeFi, que eu até recomendo o pessoal do Crypto Mentor tudo, pagando 20% ao ano. 20% ao ano que a ação top performa. E, na minha opinião, o que vai ter performance acima de ações são justamente cripto. Então, assim, para mim, essa diversificação tá ótima, cara. Você ter 20% ao ano em dólar, e aí você acumular Bitcoin, Ethereum, e tantas moedas boas que tem potencial para valorizar, sei lá, 10 vezes o valor atual, então acho que já tá muito boa a exposição, tá saudável, dá para levar assim. O Gabriel falou que não tem? Não tem, né, Gabriel? Não, nada, tudo em cripto. Tudo em cripto. Você tem Hoje alguma tá coisa, bom, Adriel? hein? Hoje tá bom. Você tem alguma coisa, Adriel? Não, tem eu acho que 2 ações pendentes lá ainda que eu esqueci já delas. Eu só lembro Mas- quando você pergunta. Mas Eu só mercado, lembro quando você pergunta. mas mercado brasileiro ou canadense? No brasileiro. No Brasileiro? canadense eu liquidei tudo. Liquidou? Eu não vendi minhas posições de mercado tradicional ainda, mas eu nunca investi em mercado tradicional, em renda fixa, nem debenture, nem LCI, nem LCA. Tenho clientes que têm LCI e LCA. A gente pensa na parte de isenção fiscal, né, por ser incentivado pelo governo, mas eu, propriamente dito, não tenho nada em renda fixa, não. Minha carteira é 100% growth, então é o momento, tá ligado? De me arriscar, de tomar risco. Enfim, a próxima pergunta é quase igual. Vamos ver se o Gabriel tem uma coisa para dizer sobre. O Boret Rick, deve ser primo do Rick, mandou assim: fala sobre como os juros do Fed mexem com o setor. Consegue fazer uma relação para nós também, Gabriel, para completar o que o Rick falou? Cara, eu vou deixar essa pro Rick, ele que domina aí. E eu, na verdade, queria complementar algo que eu estava ouvindo hoje pela tarde aí, o podcast que foi gravado na semana passada. Ficou uma pergunta pendente aí, não lembro de quem que foi, é sobre a questão da blockchain, né? Acho que ficou devendo essa resposta para ele aí. Acho que você vai até lembrar, Fernando, não sei quem que foi. E você não vai lembrar agora? Vou tentar achar aqui, eu consigo ver ainda de semana passada. Vai falando aí. Tá, sobre a questão do trilema da blockchain, não sei se você lembra. Sim, sim. Então, faz as honras aí. Foi em Ah, relação à moeda, né? KDM, KDA? Cadena. A cadena. KDA. Cadena. Isso. Aham. Isso. Mas tá bom, Porque ela promete aproveitando. E aí? resolver os 3, né? Então, e aí, rapaziada? Resolve ou não resolve o problema da blockchain? Na Cara, verdade, na minha já. opinião, é shitcoin. Eu O achei Rick que já já vinha uma matou. parada. Tipo, eu tenho 10% da carteira. É Bitcoin, foda-se. Eu achei que ia vir assim, um negócio mais profundo, tá Tá ligado? bom. Agora vamos deixar o especialista em blockchain falar. E aí, Gabriel? Qual que é? Tá, então vamos lá. Resolve, assim, não vou falar da cadena em si, tá? Vou falar de alguns projetos que já começaram um movimento aí para resolver esse problema, tá? Eu vou listar 2 projetos, que é a Phantom e, se eu não me engano, a Algorand, que como que eles fizeram isso daí? Na verdade, esse problema de escalabilidade, descentralização e segurança, né? É algo que eles caminham juntos, tá? Mas o grande problema nisso tudo, ele está em qualquer tipo de algoritmo de consenso, tá? Seja prova de trabalho, prova de consenso. O problema, na verdade, ele está mais ligado a quando um líder que a gente chama dentro da blockchain, ele é escolhido
para minerar aquele bloco, tá? Então, existe um protocolo, né? Eu não vou me aprofundar muito aqui, que aí a gente vai entrar em alguns termos técnicos que fica difícil a compreensão, mas existe um protocolo que chama, alguns protocolos, né, que chama detecção de falhas bizantinas, né, que na verdade ele consegue mitigar essa escolha desse líder, tá? E você conseguir ter uma segurança, uma escalabilidade e também uma descentralização na cadeia conforme você vai minerando os blocos, tá? Eu precisaria ver na prática para. Não, sim. Não consigo imaginar como, porque para mim é muito nítido, que não tem, para mim, né? Não tem como você ter os três ao mesmo tempo. Ah, ok, o Bitcoin com a Lightning Network está conseguindo, mas não faz parte do projeto, é uma segunda camada fora do projeto. Então eu precisaria. Perfeito. O que eu vou pedir para você, se você puder para a semana que vem, realmente desenvolver para explicar como, porque eu acho que é muito importante a gente, para o pessoal mais que não quer só investir por dinheiro, mas que quer entender, porque querendo ou não, se tiver um projeto que realmente resolva esse problema, pode vir a ser o que a gente quer do Bitcoin, que é o dinheiro digital. Porque o Bitcoin hoje, para mim, por mais que eu seja maximalista, eu também sou um crítico. O Bitcoin precisa ser fácil de ser usado. Porque pra gente é ok, mas eu quero que minha avó use, que minha tia use, que minha mãe use, e é muito difícil ainda, demora muito. Porque, pô, para você bater de frente com a Visa e com a Mastercard, não dá para ser um bloco cada 10 minutos, desculpa. Tem que ser um bagulho instantâneo, praticamente instantâneo. E não com uma Light Network que não vai te passar a segurança. Por mais que a Light Network não tenha dado falhas ainda, mas não é 100% segura. Porque não é, a gente tem que ser honesto. Então, se alguma delas realmente resolver isso, pode ser que a gente venha a ter isso aí. Não sei se o Rick concorda, se o Gabriel concorda com o que eu tô falando. Não, com certeza, né? Acho que velocidade, segurança e principalmente usabilidade são os fatores chaves assim para você conseguir desenvolver qualquer sistema. Aliás, que é uma das coisas que eu gosto em ADA, porque tudo em ADA é pensado para ser cada vez mais fácil de ser utilizado. Você pode ver que se, por exemplo, você entra... Exemplo bobo, a SundaeSwap. Você entra na SundaeSwap, você tem tudo muito intuitivo, você tem, por exemplo, os termos são muito claros, onde você clicar é muito claro, tudo mais, e isso ocorre que você consegue facilitar muito o uso, principalmente de quem você está entrando. Porque, vamos ser sinceros, para quem não é acostumado com cripto, cara, a primeira vez que você vai baixar uma wallet, a primeira vez que você vai guardar sua senha, guardar sua seed no caso, cara, isso é um inferno, véio, é muito difícil, é muito trabalhoso. Então, acho que quanto mais isso se transformar fácil e do dia a dia, aí é que a gente vai conseguir ver realmente a adoção em massa. Sim, perfeito. E você, Gabriel, o que você acha? Só, na verdade, dando uma contraparte aí com o que o Rick falou, acredito que toda essa parte da ADA, tudo que se comentou aí, é algo ainda um pouco mais visual, né? Você mudar os termos, você deixar com uma cara mais amigável para o usuário que não tem tanto um conhecimento, né? Beleza, vai facilitar, mas e por trás, né? Como que funciona todo ali a arquitetura do negócio, né? Ainda tem muita coisa para melhorar, igual o Fernando comentou. Você tem um problema grande, principalmente no Bitcoin de escalabilidade. Os blocos eles demoram muito para ser minerados, além da questão de que um bloco ele tem muito pouco espaço, então tem uma limitação ali de informação que você consegue colocar dentro desse bloco. E tem alguns projetos, né, que eu vou trazer semana que vem para vocês, que resolve sim esse problema. Não é algo fácil de entender, tá? Não é algo fácil de entender, é muito complexo, porque se leva em consideração N variáveis para consenso, você está falando de partes que se comunicam, mas elas não podem se conhecer. Então é muito complicado, mas semana que vem aí a gente traz para vocês como tudo isso daí funciona e como alguns projetos estão conseguindo levar esses três, que na verdade não são três pilares, eu diria dois pilares, tá, oficiais, que é descentralização e segurança. A escalabilidade ela não é um pilar da blockchain, tá? Não é um pilar, vamos dizer, oficial da blockchain. Ela surgiu com uma necessidade de mercado, tá? Mas os pilares mais importantes são segurança, escalabilidade e mutabilidade.
tá? Então, esses são os 3 pontos aí que eles são levados muito em consideração quando você vai desenvolver um projeto em blockchain. Tá, para a semana que vem, o senhor, por favor, prepare uma aula que o senhor, como membro oficial do Falando em Cripto, tem a obrigação de tornar isso entendível para os nossos espectadores e para o vosso host, que é um merda com essa parte de programação. Essa não tem como perder, hein? Pelo amor de Deus. Rick, aproveitando que a gente falou Hum, do assunto, sem zoeira. E aí, como é que hum. tá, Ada? Eu não tô acompanhando o projeto por dentro. E aí, como é que estão as coisas depois de tudo que aconteceu? Eu vi agora que soltaram uma atualização, até por isso que deu aquela alta de 10%. Mas e aí, você que é um cara que gosta muito de ADA, você vai ter mais informação do que eu. E aí, conta pra gente. Cara, é assim, de maneira simples e didática. A ADA tá caminhando, tá começando a chegar onde o pessoal tinha expectativa, porém, assim, vocês enchem o saco por conta de ADA, eu gosto de ADA, porque assim, a ADA foi uma criptomoeda assim, que me possibilitou muitas coisas, foi principalmente porque eu peguei o boom da ADA, que eu diversifiquei, consegui fazer muito dinheiro no mercado cripto, peguei a ADA lá em dezembro de 2020, pode nem falar no passado que eu não retrasado, até esqueci, estamos em Ah, mas 2022. relaxa, eu te entendo. Eu sou palmeirense, eu também gosto de coisa ruim. Calma. Tipo, relaxa, eu te entendo. Vai. E assim, mas eu não posso negar dos problemas da rede, né? Eu tenho um ADA porque eu gosto do projeto, gosto da ideologia, você tem bastante atividade no GitHub e tudo mais, então é um projeto que está caminhando que eu gosto. É claro que grande parte da exposição que eu tenho dela é porque eu fui realizando lucro conforme ela foi subindo normal para diversificar, então ainda mantém uma posição considerável. Hoje deve estar em torno de 6 a 5% do meu portfólio, porque eu andei diminuindo bastante a porcentagem dela. E eu vou justificar o porquê. Porque eu imagino, da minha análise, que a ADA está esticada. Ela, embora ela tenha dado essa correção, ela ainda está muito cara se você for comparar seus pares. A ADA, se não me engano, ela ainda está no top 10 das moedas, e ela é uma moeda de top 10 que basicamente não tem ecossistema DeFi ainda. Não tem ecossistema robusto, você não tem tantos valores dentro da blockchain dela tudo mais. E então, assim, diminui minha exposição, dei preferências para outras moedas que acredito que tem muito mais potencial e acredito que estão desvalorizadas, como, por exemplo, Ethereum, Polkadot, Phantom, até que o Gabriel comentou, acredito que está muito desvalorizada. Se você pegar a a principal medida, assim, para você analisar as blockchains de smart contracts, somente quando você pega elas, assim, para analisar o sistema DeFi, você vê o market cap sobre o total de valor que está dentro da blockchain do sistema DeFi. E você vê que, assim, a média que a gente tem são 2. Tem alguns que são a mais, que é, por exemplo, Binance, que acho que está esticado, que você tem 4 vezes o valor que está dentro da blockchain sobre o market cap, você tem Solana, que está muito esticado também. Mas, por exemplo, você pega uma Phantom, ela tem 0,3 o valor das DeFi que estão dentro da blockchain dela. Então, assim, é um projeto que eu dei preferência para me expor, porque acredito que no longo prazo ela pode aumentar muito o valor, porque ela tem um ecossistema DeFi bom, muitas plataformas DeFi estão tendo conexão com a rede dela, e acredito que no momento é uma boa hora para aportar em Phantom. É um projeto que eu gosto. Só E é para isso, cara. elucidar, Cardano está em sexto lugar, e a Phantom está em 26º. Phantom Phantom tem agora muito tá, caminho para crescer. Phantom tá Ah, 2,20, hoje subiu 2,5%. O Cardano tá 1,6. Nossa, eu vendi a 2,20. Glória a Deus. Caiu 1% hoje. Então, quem ia falar alguma coisa? ah, Desculpa. a Phantom tá listada na Binance já? Eu Aham. não, tá? Tá. Uhum. FTM, FTM, isso aí. é o código dela. O, Aproveitando, Rick, fala para o Hum. pessoal aí. 5 projetos que você acredita que esse ano podem. Você gosta, você é um cara que estuda muito altcoin. 5 projetos que você acha que, tirando o Phantom, e Ethereum, enfim, esses mais comuns, tem algum. Pode dizer 5 aí que você acha que esse ano podem virar? Então, minha carteira, ela está basicamente bastante concentrada atualmente, porque quando eu comecei a ver que o cenário estava ficando meio complicado, em vez de sair liquidando posição, eu começo a trocar altcoins mais agressivas por mais conservadores. Então, por exemplo, sei lá, em vez de você ter altcoin que está abaixo do 100 market cap, você vende tudo e troca por Ethereum. Caso você esteja errado, você não vai perder uma alta explosiva, porque você não vai estar exposto às moedas que são maiores, que também ditam para onde vai o mercado, que se o Bitcoin cai, tudo cai, isso daí é inegável. Por enquanto, ainda o Bitcoin é o rei.
Então, eu dei preferência para manter minha exposição nas altcoins que eu tenho mais confiança. E, bom, fora essas altcoins, altcoins que, assim, representam uma parte muito importante do meu portfólio, é The Sandbox. E The Sandbox, a tese dela, assim, é muito simples, porque, basicamente, The Sandbox é um jogo do estilo sandbox, que a gente tem como par comparativo Minecraft, que Minecraft se tornou o segundo jogo mais vendido da história, só abaixo do Tetris, se não me engano. Então, assim, você tem um jogo que já tem sucesso, que embora tenha sido lançado em 2011, 10 anos, não perdeu grande parte dos seus jogadores, continua com grandes jogadores, se não me engano, tem em média 140 milhões de usuários ativos. Não, não é 140 milhões. Eu esqueci o número, se não me engano, são 140 milhões de cópias vendidas, confundi. Então, assim, você tem um jogo que tem uma base de usuários que vendeu muito e que ainda são ativos. Você tem um jogo semelhante blockchain, que ainda pela proposta sandbox é que seja ainda mais customizável e que você tem toda aquela pegada de NFT, economia e tudo mais. Então, eu acho que é um projeto que, assim, que você não pode ficar para trás, porque é muito importante você estar exposto somente se você curte metaverso, games e tudo mais. Outro projeto, assim, que eu acho que não dá para ficar de fora é o Uniswap. Uniswap é a principal plataforma DEX, ela vem crescendo volume aí, níveis exponenciais. É uma das plataformas onde mais funciona o DAO, que, aliás, é um tema muito importante do pessoal debater, porque, assim, basicamente, ninguém entende o que é DAO. E muitas moedas e muitos projetos que se dizem DAOs não são DAOs. Elas divulgam que são DAOs, mas você vai entrar na moeda, você vai entrar na plataforma, tudo isso não tem nada disso, velho. Às vezes você está extremamente centralizado o token, ou você não tem proposta, não tem interação da comunidade. Você entra no fórum da Uniswap, você vê várias missões, você vê a análise divulgada dos próprios detentores do token e tudo mais. Então é um projeto que funciona bastante, vem caminhando bem, todas as atualizações são muito bem aceitas. O Uniswap V3 já superou o volume da Uniswap V2, ela vem querendo corrigir problemas de impermanente loss, tudo mais. É um projeto que é muito atualizado, que cresceu em níveis exponenciais, e acho que não tem como você não ficar exposto, porque acredito que, ainda mais que já tá sendo votado na DAO dela, sobre que ela vai ser multi-chain, então se conectar aí com várias blockchains. Acredito que ela não, nenhuma outra exchange descentralizada vai poder superar ela nessa questão de base de usuários, volume e tudo mais, como nenhuma até agora superou. E fora isso, deixa eu pensar assim, Uniswap, que é importante tá, Sandbox, a Terra, acho muito importante estar exposto à Terra. Diz que Terra ainda tem muito espaço para crescer, principalmente pelo ecossistema DeFi dela, que está criando em torno da stablecoin dela, como que os projetos estão se desenvolvendo. Aliás, grande parte da minha renda fixa fica no protocolo da Terra. Então, assim, é um sistema muito robusto, a forma que ela é construída eu acho maravilhosa, é um projeto muito bom, que, aliás, foi minha recomendação para o book de hold do CryptoMentor, e vem aí crescendo pra caramba, e acredito que vai crescer muito mais. E, É a cara, Reluna, fora isso... né? Luna. Oi? Luna, Isso, exatamente. Luna. Luna, O token isso. é Luna. Luna. Isso. E, fora isso, eu acho importante, assim, Gala, que está criando aí um ecossistema de games que são construídos na blockchain, que é o famoso Play to Earn. E outra plataforma que acho importante você dar uma olhada, não estou com exposição significativa, mas eu estou analisando talvez aumentar tudo mais, é a Aave, que é a Uniswap é focada em ser uma exchange descentralizada, a Aave, diferente, ela é focada em fazer empréstimos descentralizados. E acredito que, assim, são dois mercados que têm muito caminho para crescer. Aliás, eu acho DeFi, assim, Tá bem maravilhoso. exposto, né, Rick, em DeFi, né? Não, com certeza. Cara, na minha opinião, assim, você comprar... Me desculpa quem é 100% mercado tradicional, tudo, mas para mim é burrice você expor a Nubank, você ficar defendendo o Nubank aí, que, se eu não me engano, saiu no IPO a 40 ou 60 vezes o faturamento, e você não se expõe em DeFi, que basicamente, assim, a Uniswap, só no ano passado, ela gerou mais de 1 bilhão de receita para aqueles que foram de taxas e tudo mais. E diferente de, por exemplo, Nubank foi reportar lucro depois de 7 anos de existência. No primeiro semestre, plataformas DeFi como Aave, PancakeSwap, SushiSwap e tudo mais já tem lucro. E lucro maior do que o Nubank
e terem um valor de mercado muito menor e um tempo de vida muito menor. Então, assim, DeFi é realmente assim, o crescimento é exponencial, a lucratividade é exponencial, porque você tem custos muito menores, você consegue ter muito mais serviço para o cliente, e acho que assim, acho que essas fintechs aí que estão extremamente valorizadas, elas têm uma facilidade muito grande de conseguir uma base de usuários e uma dificuldade muito grande de monetizar esses usuários. Acredito que a DeFi ela tem vantagem tanto em aumentar a base de usuários quanto de lucrar em cima deles. Então, acho que assim, acho que a exposição é muito convexa e DeFi eu tenho certeza que é o futuro das finanças. Ô, Rick, você gosta do projeto de Mana, do Decentraland? Cara, eu gosto bastante. Porém, É. eu sou mais exposto em sandbox porque justamente, mana, se você tiver pares para poder comparar, você tem, por exemplo, The Second Life, jogos que tentam imitar um pouco mais a physical mana, assim. E sandbox, você tem um par que teve muito mais sucesso. Então, eu acho que ela, justamente por conta dessa comparação, que eu gosto muito de achar padrão nas coisas, eu prefiro aumentar minha exposição a Sand do que mana. Legal. Vamos para a última pergunta, então, que a gente tem, para a gente matar isso, depois a gente troca mais uma ideia. O Bruno R95, ele mandou assim, vou mandar ele mandou pelo direct, vou mandar por aqui porque na caixinha não cabe tudo. A mineração do Bitcoin, o consumo de energia é muito grande. Vocês acham que isso pode ser um problema futuro, que possa ficar inviável conforme o uso for crescendo e mais pessoas aderindo? O Adriel disse que quer responder essa porque ele tem um monte de dados para comprovar que ele está certo. Então, vamos lá. Não foram essas palavras, mas tudo bem. Não, de fato, eu tinha anotações do ano passado, porque é um assunto que sempre vem à tona, sempre tem alguém falando sobre o consumo de energia em Bitcoin. E aí, Aliás, só pegando fazendo um alguns... acréscimo, foi o que trouxe muito food aí para o mercado. De que ia ter banimento, principalmente por conta do Elon Musk, que não era bom para o planeta, que não era sustentável. Foi o que trouxe uma grande queda aí no mercado. Se a gente pegar... se a gente olhar só o consumo de energia do Bitcoin, é um puta consumo de energia, mas você não pode pegar nenhum dado isolado num mundo onde você tem outros dados que correlacionam com aquele. Então, se a gente pegar o consumo de energia anual, a gente tem 160 mil terawatts hora por ano no mundo. Desses 160 mil, 50 mil são desperdiçados. Ou seja, 30% basicamente do que a gente produz de energia é desperdiçado. O Bitcoin, o ano passado, quando eu peguei esses dados, e eu olhei ele hoje para atualizar, o ano passado estava em 120 terawatt, né, para mineração. E hoje, por conta do hash rate que continua aumentando e tudo mais, a gente está perto da casa dos 200. Quando estava lá em 120, isso representava ali 1/4 de 1% daqueles 50 mil que eram desperdiçados por ano. Ou seja, a gente consumia 1/4 de 1% da energia desperdiçada do planeta, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa energia para mineração, ela não é só feita para realizar as transações e tudo mais, mas também para proteger o ativo, né? Então a gente tem ali, quanto que está o cap do Bitcoin hoje? 1 trilhão ainda? Não sei Deixa eu quanto dar uma tá. olhadinha. Deixa eu dar uma olhada. Vai falando que eu vou vendo. Mas estava 1 trilhão na época, né? Então 1 trilhão de dólares. 690 bilhões, essa queda. Tá, beleza. Na época estava 1 trilhão, né? Essa que seja 600 e tantos bilhões agora. A gente tem um custo anual, basicamente, de 2 bilhões de dólares para manter toda a rede do Bitcoin funcionando, tá? 2 bilhões para proteger 1 trilhão, que era na época, ou para proteger 600 e tantos bilhões, que é agora. Quando eu digo proteger, porque a mineração, né, o blockchain é que mantém o Bitcoin seguro. Então, com um consumo de 2 centavos o dólar, comparado com o consumo de uma casa, onde é 9 a 12 centavos de dólar o consumo de quilowatt da energia, né? A gente tem o seguinte fator: o Bitcoin ele não pode ser minerado, você não pode criar uma planta de mineração em qualquer lugar, tem que ser num local onde a energia ela não está sendo completamente utilizada de forma eficaz, e tem que ser num país, numa região amigável. A legislação tem que ser amigável para aquilo. Você não pode abrir uma planta de mineração em qualquer lugar. Então, normalmente, essas plantas de mineração elas vão para locais aonde ninguém quer ir.
onde é isolado, onde a energia naturalmente é barata, né? E se não fosse usado, seria desperdiçado. Então essas plantas vão para lá. E aí, com isso, nas regiões que são mais amigáveis com o Bitcoin, por exemplo, o Texas, que recentemente, né, se tornou um ambiente amigável para mineração, as empresas que fornecem energia, a planta de mineração é ótimo para elas porque não existe desperdício de energia. Toda a energia vendida para mineração ela é utilizada. A planta de mineração, nesses locais amigáveis, gera pagamento de imposto, gera emprego, gera uma caralhada de coisa. Então, tem todo um ecossistema por trás da mineração. E só para finalizar, tudo isso no mundo descentralizado. Porque se hoje se torna muito caro aqui a energia onde essa planta está, talvez se torne inviável para ela. E aí ela faz o quê? Ela simplesmente recolhe e vai para um outro local, né? Então, quando se fala em consumo de energia, o consumo de Bitcoin comparado com o desperdício que a gente tem, não vou nem falar com o consumo total, com o desperdício de energia que a gente tem no mundo, é ínfimo, é ínfimo. E a gente está sempre tentando melhorar a eficácia das mineradoras, né? A eficácia das máquinas de mineração e tudo mais. E a tendência é que o consumo aumente, se a gente tiver mais plantas de mineração e tudo mais, mas ainda assim, para representar um valor expressivo da quantidade de energia que a gente gasta no mundo, que a gente desperdiça, está muito longe disso. Muito longe mesmo. Rick, quer acrescentar alguma coisa? Não, Gabriel, vai primeiro lá. Não, eu só queria complementar o seguinte, nisso que o Adriel falou, você acaba tendo um outro problema, tá? O Bitcoin, por ele ter sido aí a moeda que deu, na verdade, ela não deu início a tudo que a gente conhece, tá? Já existiram antes dela algumas outras moedas. Quem quiser se aprofundar, aí tem uma moeda chamada BitGold, que é uma moeda digital que existiu antes do Bitcoin, tá? A gente ensina sobre na mentoria do Falando em Cripto. Só assinar que a gente tem uma aula só de história de moedas e criptomoedas. Isso aí. Boa. Então, só complementando aí o que o Adriel falou, eu discordo em partes, porque da mesma forma que você tem aí um alto consumo de energia para você poder sustentar todo esse ecossistema, dando o exemplo do Bitcoin, não faz muito sentido você ter alguns projetos de Layer 2 para rodar em paralelo com o Bitcoin, tá? Existe um problema aí na estrutura do Bitcoin que é um problema de legado, que é muito difícil você resolver, que é a questão do tempo aí de processamento das informações e do tamanho que você consegue armazenar esses blocos. Então, consequentemente, devido a isso, por você ter muitas transações que ocorrem na blockchain, o seu consumo de energia ele é muito alto. Tá? Então, acredito que é um problema sim, tá? É um problema que ele precisa ser visto. Inclusive, sim, se não fosse isso, não teria muito sentido a gente ter alguns projetos Layer 2 para conseguir resolver esse problema aí de escalabilidade do Bitcoin. Mas aí eu vou também formular uma coisa legal aí para trazer na semana que vem, referente à energia, tá? Rick, quer falar alguma coisa? Nada a acrescentar, eu acho que a explicação do Adriel e do Gabriel são complementares e já foram muito boas. Gabriel, qual a Acho sua que maior... Fala, Adriel. Não, eu acho que o Gabriel trouxe um ponto importante, porque existe uma crítica ao quanto de energia que o Bitcoin gasta para registrar uma transação. Por exemplo, é um consumo elevado. E conforme as transações vão aumentando, né, a tendência é que o consumo continue aumentando. Só que a gente tem que sempre pesar o benefício, né, prós e cons. Né? Ao meu ver, a gente está falando de um sistema que possibilita pessoas que não têm acesso a banco, pessoas que não têm confiança em governo, confiança em sistema algum, terem um sistema onde elas podem confiar. Existem coisas que a gente não consegue precificar, né? O consumo ele existe e ele vai aumentar, natural. Além de ele representar um consumo ínfimo no total, o que eu acho em termos de... Hoje, o que garante, por exemplo, a segurança do dólar? É a força. Todo mundo concorda que é a força? A força A força que eu digo assim,
O que é força Por pra você? exemplo, força, o que eu digo é os Estados Unidos hoje, com seu poder bélico e tudo mais, isso protege de certa forma o dólar. Não concordo. Pela questão da força, não. Eu concordo que eu diria que o que protege o dólar é a liberdade que os Estados Unidos teve, que fez com que tivesse uma prosperidade econômica, que fez com que trouxesse toda essa referência que é o dólar para o mundo hoje. Porque quando a gente, por Sim. exemplo, quando o Japão, só para um parêntese, quando o Japão e a Nova Zelândia negociam, eles não negociam na moeda deles, eles negociam sempre em dólar. Então, o dólar se tornou. Enfim, se você quiser saber mais também, nós explicamos por que o dólar se tornou o padrão mundial na mentoria do Falando em Cripto. Beijos, Sim. caralho, obrigado. Mas aí Caiu dois no hoje, meu colo. mas aí hoje você consegue ver, por exemplo, se os Estados Unidos tivesse, por exemplo, um poder bélico fraco, eles ainda sendo liderança no mundo. Hoje, assim, eu não digo do que aconteceu para o dólar se estabelecer, eu digo daqui para frente, por exemplo, que mantém o dólar. Eu acho que a força pode não ser, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acho que a força é uma coisa que representa, de certa forma, proteção para os Estados Unidos e para o dólar no geral. A gente pode debater O isso. Porque assim, custo para manter essa máquina rodando é muito alto. É muito alto. Eu não lembro onde que eu li, mas falava que era em torno de, ou se eu ouvi, não lembro, em torno de 200 milhões por dia para manter a máquina do Pentágono funcionando. Por dia. 200 milhões de dólares por dia. Aí eu volto na comparação. O Bitcoin gasta 2 bilhões de dólares ao ano para manter a rede funcionando agora e representa 1/4 de 1% da energia que é desperdiçada. Se o Bitcoin não tivesse lá a planta de mineração, aquela energia continuaria sendo desperdiçada. Então, que aumente 5, 6, 10 vezes, ainda assim vai ser um valor ínfimo. Não discordo do que o Gabriel falou, tem esse problema, mas a gente precisa ver o que isso está resolvendo. E aí, se a solução, ela se sobrepõe ao problema. tá. Então, vou falar a questão do poder bélico. Se a gente fosse pensar dessa maneira, a moeda da Coreia do Sul, da Coreia do Norte seria uma das mais fortes. Por que ninguém invade a Coreia do Norte? Mas aí a Por história, medo do mas aí vai a armamento. história. Mas aí vai a história. Mas Porque o poder por dólar não poder. aconteceu. Mas não é isso que eu falei que deu o poder ao dólar. Não, Tem sim, mas todo o conceito histórico. que mantém hoje, então, podemos dizer, falar assim, que mantém Porque hoje. se estabeleceu, na verdade, né? Se estabeleceu o dólar como moeda de troca mundial. Mas hoje, a força, querendo ou não, ela impõe muita coisa, num contexto geral. Rick, você vê o dólar deixando de ser a moeda mundial? Acho que no curto prazo não, muito difícil. Até no mundo cripto que viabiliza muita operação são stablecoins. Porém, eu acredito que no futuro sim, no futuro de talvez 15, 20 anos, não seja nada impossível. Até pela maturidade do mercado cripto, você ter menos volatilidade das grandes moedas, tudo, você possibilitar ter uma moeda de troca, sempre que querendo ou não, a moeda de troca precisa ser mais estável. E a gente ainda não chegou numa grande estabilidade para chegar nesse ponto. Sim. E sobre os Estados Unidos, eu concordo que em parte seja a força, e eu acho que o que mais tem impacto assim, é o tamanho da economia americana, que é basicamente a maior do mundo, umas das maiores empresas de tecnologia do mundo estão lá, então, assim, envolve história, envolve o tamanho dos Estados Unidos, envolve o poder bélico, acho que é todo conglomerado, assim, e até um consenso de todo mundo a gente já utiliza dólar, então todo mundo já está acostumado, então acho que todos esses fatores aí influenciam para que o mundo ainda utilize dólar como moeda padrão, assim. E você, Gabriel, o que você acha? Na verdade, eu queria complementar o que o Rick e o que o Adriel falou. Para mim, a questão do dólar, ela é uma questão também histórica, né? E também algo que ficou faltando aqui é que muitas moedas de diversos países, elas estão lastreadas no dólar. Então, só por isso, a gente percebe que é difícil, igual o Rick comentou, a um curto prazo, eu acredito muito difícil ser substituída, mas a um longo prazo, devido aí ao surgimento desse novo mundo, né, das criptomoedas,
Com certeza, eu acredito que sim, seria substituído. Bom, Lembra que o ah, Rossello falou, Fernando, uma vez que ele veio, né? Quando você perguntou para ele se o Bitcoin ou se já existia alguma outra moeda que seria uma moeda de troca, né? De pagamento. E ele falou que não, que ainda ele acredita que ainda não surgiu essa moeda, que essa moeda ainda vai surgir. E aí acredito também que talvez vai surgir algo ainda, uma moeda, o que seja, que talvez comece a trazer essa substituição da moeda entendi. fiduciária num todo, eu acho, Sim, talvez. sim. Bem mais para A frente. gente precisaria discutir um pouco algumas questões aqui. Enfim, seguindo adiante. Antes da gente encerrar, porque daqui a pouco já vai dar 1 hora, a gente não vai passar muito, até porque o Rick está com visita em casa, né? Pode Rick, ficar em paz. quero saber sobre a sua exposição em NFT, cara. É uma coisa que eu tenho uma opinião muito contrária sobre NFT do que o Adriel e o Gabriel. Eu sou aquele cara meio assim, tipo, não serve pra porra nenhuma, esse caralho. Ainda não serve pra porra nenhuma. Quando servir, a gente conversa. Eu não consigo entender esse hype, a não ser, tipo. Vou até expor aqui já. Ontem eu soltei no grupo que, pra mim, NFT é a pirâmide do século XXI. Eu tenho isso na minha cabeça. Ninguém vai conseguir me convencer do contrário. Mas, como que tá a sua exposição em NFT, André, o Rick? Vi que seu perfil do Instagram tá com NFT, então acho que você tem NFT. Ou tô errado? Tenho, sim. Eu flipo NFT assim sempre que eu vejo uma oportunidade no mercado. Eu tenho muito mais exposição em cripto, até porque é o que eu domino muito, estudo há muito mais tempo do que NFT, mas o boom da NFT veio aí, quem se for, deu para fazer bastante dinheiro. Eu, assim, já discordo sobre ser pirâmide e tudo mais, até porque, assim, quanto você pagaria para estar num grupo com os caras mais foras do mundo? Quanto você pagaria para estar num grupo onde, sei lá, você tem cantores com milhões de acesso, com os melhores jogadores de esportes do mundo, com grandes empresários e tudo mais? Mas aí é uma bolha, concorda? Essa coleção específica que você está falando é uma bolha. Ou tô Então, errado? na minha opinião, não, porque se você pensar que você tem 10 mil unidades de X NFT, mas quantos bilionários tem no mundo hoje? E se, na verdade, seu status no metaverso não interessa muito a roupa que você tá no mundo real, assim, entre aspas. No metaverso, seu ingresso é uma NFT hypada, é você ter alguma coisa que indica que você é único naquele espaço. E se você tem apenas 10 mil representativos de que você, sei lá, faz parte dessa comunidade extremamente fechada, você não concorda que quanto mais pessoas forem entrar, é a mesma coisa, oferta e demanda. Quanto mais pessoas forem entrar e quiserem participar dessa exclusividade, dessa comunidade e desse principalmente status e acesso social, vão ter que pagar mais caro por isso. Porque hoje é simplesmente você estar num grupo com pessoas, ter acesso a coisas antes e tudo mais, só que já já vão ter eventos que você vai poder entrar com XNFT, você vão ter lugares que só pode frequentar pessoas que são de XNFT, que é também um modo de você identificar como se fosse uma camada social. Mas aí Então, você concorda que é um projeto ou outro, no máximo três que estão nesse hype hoje, que fornecem perfeitamente. isso real? Que os outros, que da mesma forma que no mundo cripto nós temos 16 mil projetos e 0,5% vai sobreviver, todos os outros milhares de projetos NFT são realmente isso. Eu compro para valorizar e vender, você compra de mim para valorizar e vender, o Gabriel vai comprar de você para valorizar e vender. Então, por isso que eu falo que é uma pirâmide moderna, não a pirâmide que a gente conhece já de, O mundo né, de cripto escada. também é pirâmide. A gente sabe que, assim, essa facilidade do digital dá muita abertura para pirâmide e para essa especulação insana. Acredito que quanto mais as coisas se amadurecerem, menos especulação e mais realidade. Então, acredito que, assim, sim, provavelmente mais de 99% das coleções NFT vão morrer, que a maioria é sem sentido. O pessoal só compra para flipar e jogar na cabeça de outro babaca. Porém, as que ficarem vão ter muita representação, porque, por exemplo, assim, você passar de um jogo para o outro, querendo ou não, você mesmo assim vai carregar o mesmo status. Então, quer dizer, se você ter um CryptoPunk no The Sandbox, você também vai ter esse CryptoPunk sabendo quem você é no Decentraland, por exemplo. Então, em metaversos diferentes, você vai ser a mesma pessoa e vai ter a mesma representatividade. Então, acredito que assim, as melhores coleções vão sobreviver, vão ser grupos fechados e você vai ter benefícios por estar neles,
só que a imensa maioria não vai servir para nada, assim como a imensa maioria das criptos. Gabriel, alguém quer dizer alguma coisa? Vai lá, Gabriel. Então, tá desligado o microfone. Voltou? Voltou. Voltou. Beleza, então. Eu vejo, na verdade, eu tenho uma opinião um pouco mais voltada para a do Fernando, tá? O Adriel, acho que ele está no meio termo entre eu e o Fernando. Na verdade, não. Tá mais para lá da gente, que eu trago a NFT ainda para o mercado tradicional, fugindo um pouco dessa questão do metaverso, tá? Eu acho que ainda é um conceito bastante novo e que as pessoas elas remetem NFT como uma imagem, mas na verdade não é. Na verdade, NFT é uma forma de você autenticar e tornar algo único no meio digital. Esse era um grande desafio que o meio digital ele trouxe para você provar que aquilo é autêntico. Então, a NFT veio com esse propósito, tá? Existem N aplicabilidades para NFTs, eu até, inclusive, reuni algumas que acredito que existem empresas que já estão trabalhando com esse propósito, tá? Agora, voltando, fugindo um pouco dessa questão que o Rick falou, tá, gente? Ele comentou de Web 3.0, eu estou aplicando o conceito de NFT para o mercado que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, autenticidade de documentos é algo que a gente pode aplicar, o conceito de NFT, a parte de fotografia que a gente vê hoje algumas pessoas fazendo, a parte de registro imobiliário. Então, toda essa parte de autenticidade, de você provar que aquilo é legítimo, a NFT vai trazer para a gente, mas hoje o que a gente vê são imagens que, assim, eu não invisto em NFT, estudo um pouco da aplicabilidade futura que isso pode ter, então essa é a minha opinião com relação ao que a NFT pode proporcionar para a gente futuramente. Isso aí. Eu acho que eu concordo com o Gabriel na parte da tecnologia. É o que eu sempre bati na tecla quando a gente conversou, que o NFT, a arte NFT, ela, e como outras coisas sendo transacionadas em NFT, está servindo para testar e provar a tecnologia. Né? A tecnologia em NFT, como o Gabriel falou, proporciona solução para várias coisas. Em relação à arte, especificamente que a gente está falando aqui, eu bato naquela tecla de valor, né? E valor e gosto é subjetivo a cada um. Né? Usabilidade, concorda. Usabilidade talvez não seja tanta, mas dentro do metaverso, porque o metaverso é uma coisa muito nova, né? A parte Web 3.0, a parte metaverso é uma coisa muito nova. Então, é um mundo completamente inexplorado e com várias oportunidades. Então, se a gente quisesse criar um projeto hoje dentro do metaverso, não quer dizer que ele fosse expressivo, talvez, mas a gente poderia. E aí a gente poderia vender os nossos NFTs e quem tivesse esses NFTs poderia, de certa forma, participar lá dentro. Não quer dizer que fosse expressivo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a questão de valor é subjetivo e eu não vejo como uma pirâmide em si, apesar de que tem vários projetos que eu acredito que realmente é só para não vai durar. Mas hoje eu comprei um negócio, talvez tenha usabilidade para mim, talvez não tenha. Se não tiver mais usabilidade, ou se eu não quiser manter aquilo, eu vendo para outro que vai comprar, e quando não tiver mais usabilidade, ou se ele não quiser mais aquilo, ele vai vender também e assim vai adiante. Acho que vai ter sempre pessoas novas entrando no mercado. E falando de arte em si, acho não, tem um hype muito grande em arte. Inclusive é um ótimo momento para quem quer fazer dinheiro com isso. Ao longo prazo, não acredito que essas artes vão continuar hypadas do jeito que estão, mas eu acho extremamente importante para validar a tecnologia. O meu ponto principal é a validação da tecnologia. E só tem como a gente popularizar uma tecnologia de algumas poucas formas. E talvez essa tenha sido a forma mais eficiente ou fácil de provar a tecnologia agora. Faz sentido. Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Rick, para o Gabriel? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Estamos tranquilos? Tudo bom. Então, Rick, muito obrigado pela segunda participação. Já vou deixar avisado que na próxima vai chegar os boletins na sua casa.
A gente é cultura igual dos sócios do Perino lá, veio 3 vezes, tem que pagar as contas com a gente. Brincadeira. Rick, muito obrigado, mano, por ter aceitado, por ter se disposto aí mais uma hora do seu dia, que a gente sabe que é corrido, para estar aqui com a gente. Vai ter outros convites, eu vou te obrigar a vir, principalmente no episódio que a gente vai fazer pessoalmente no Brasil. Eu pretendo fazer uma mesa redonda com bastante gente aí do mundo cripto, e com certeza você vai ser um dos convidados, então quando tu tiver uma data, né, que já mudou todos os planos de novo, eu te aviso, a gente vai fazer isso aí. Enfim, muito obrigado, em Cara, nome eu do que tenho Falando que em Cripto, agradecer. e é isso. Eu que tenho que Valeu, agradecer, Rick. não tenho nem palavras, é muito importante para mim participar. Gosto muito do projeto de vocês, porque principalmente vocês levam informação sem gerar food, FOMO, tudo, e leva a verdade como ela é. Principalmente quando analisam o chain tudo, que são fatos, não são achismos. Então, de novo, muito obrigado pelo convite, Fernando. Sempre que se convidar, pode ter certeza que eu vou estar aqui. Vai ser um prazer participar aqui no Brasil e, cara, muito sucesso aí. Muito obrigado novamente. Rick, se alguém quiser entrar em contato com você, te acha por onde você quer que te ache? No Instagram? Pode ser pelo Instagram, Qual que é o seu? otto.rickk. Quem não, Otto.rick. quem não pegou vai estar na descrição do episódio, é só pegar aí. Gabriel, eu não vou te Gabriel. agradecer porque você faz parte do Falando em Cripto. Filha da puta, Você. mano. Agradece o Eu cara. não te agradecer, não vou agradecer porra nenhuma, não. Não Agradece fez o mais cara, que, pô. não fez mais que a sua obrigação, como diria meu pai. Não, brincadeira. Obrigado, mano, por estar no Por projeto isso que com o a pessoal não gente. gosta do capitalismo, ó. Olha os chefes capitalistas aí. Não sou Olha a chefe de nada. exploração. Sou chefe de Não, nada. não é, mas parece. Vão achar que o bagulho é meu. Não é É. assim, não, é de todo mundo. O Falando em Cripto não é meu, o Falando em Cripto é nosso, é meu, é seu, é do ouvinte, é de todo mundo. Ó, Ei, vai, caralho. é um copywriter de Ó. verdade. É. Enfim, obrigado, Gabriel, por estar com a gente aí, obrigado por ter disposto uma hora do seu dia. Sei que está corrido aí também com a parte dos seus projetos pessoais. E semana que vem você volta, então já fica o pessoal que está escutando a gente aí. Se tiver uma pergunta sobre parte técnica pro Gabriel, aliás, pergunta técnica, o Gabriel é o cara para responder isso. Tanto que aqui ó, já ficou decidido. Eu sou o cara da política e análise on-chain. O Adriel é o cara da análise gráfica e fala merda. Mentira, tô brincando, Adriel, não fica bravo. E o Gabriel vai ser o cara técnico mesmo, Vai que nem, descer, por vai exemplo. cair, vai lateralizar. Porque, por exemplo, semana passada teve o caso lá do Triângulo da Blockchain que a gente não soube responder se o projeto era realmente bom. E agora o Gabriel tá aí para ajudar a gente em relação a isso, tá bom? Então, muito obrigado, meu querido. Semana que vem estaremos aqui de novo com você. E, pessoal, notícias. Se alguma coisa for falsa, vocês podem cobrar o Gabriel, tá na caixinha de pergunta lá. Gabriel, mentiroso, não sei o quê. Pode cobrar ele. Mas é isso aí, Gabriel. Tá desligado, tá desligado. Só dando aqui mais ibope aí falando em cripto, as nossas notícias aí elas chegam em primeira mão, tá? Então vocês vão acompanhar as notícias primeiro no Falando em Cripto, depois em qualquer outro lugar, tá? Então acompanha lá, segue lá, e eu que agradeço pelo convite. Agora o propósito é que eu venha aqui mais vezes, principalmente quando tiver alguma pergunta, alguma dúvida mais técnica, ou algum acontecimento de mercado mais técnico relacionado a todo esse ecossistema da parte da blockchain. E é isso aí, obrigado pelo convite. Quem vai decidir Valeu. se o Gabriel vai fazer parte permanente do host do podcast, vão ser vocês, tá? Semana que vem, qual episódio vai ser só com ele? Vai ser só com ele, né? O Thiago, não sei se vai vir. Thiago é o design do Falando em Cripto, tá, gente? Eu só vou fazer pergunta pro Gabriel. Quem vai falar o episódio inteiro vai ser. Eu vou calar a boca do Adriel semana que vem. Semana que vem é só o Gabriel. Acabou o episódio, subiu no Spotify. Quinta-feira eu vou abrir a perguntinha no Falando em Cripto. E aí, o Gabriel tem que ficar permanente ou não tem? Então, Gabriel, convença o seu público, porque a voz do povo é a voz de Deus. Pode Ó, deixar. pressão, hein? Sem pressão, pô. Viu? Sem pressão. Gabriel, Sem pressão, como facinho. se o pessoal quiser te fazer uma pergunta mais pessoal, uma coisa técnica diretamente para você, te acha onde? Me acha no Instagram, eu plagiei o Fernando aí, arroba Ian Gabriel Aguiar. Falei nada. Não, na Tá, verdade, vou assumir. Eu plagiei do Ibrahimovic. Então, foi plágio do plágio. Então, plágio do plágio. Bom ladrão que rouba ladrão. Aí eu tirei o print da NFT. É. Print da NFT.
Clube da Luta, everything's a copy of a copy of a copy of a copy. Não tá no comecinho do Clube da Luta. Enfim, Adriel, qual que é o Instagram da semana seu? @Adriel Gavaza, com 2 Es. Com 2 Es. O meu, para quem quiser me achar, @IamFernandoGouveia. Pessoal que está escutando a gente mais que acompanha o Falando em Cripto há mais tempo, a gente deve estar percebendo as mudanças. Nós estamos com conteúdo educacional no Instagram do Falando em Cripto, nós estamos com notícias diárias que o Gabriel está tomando conta. Toda semana vão ter alguns cortes do podcast que a gente vai soltar lá. E eu quero pedir para vocês, encarecidamente, o que servir para vocês, não só comentem, mas compartilhem com os amigos também. Semana passada a gente soltou posts sobre organização de orçamento. Nós soltamos... Qual mais, Adriel? Qual mais, Gabriel? A diferença entre Bitcoin e moeda fiduciária. Diferença entre Bitcoin e fiduciária. Essa semana vão ter 3 posts muito bons. Já foi o primeiro hoje, se é o momento certo ou não para investir em Bitcoin. Então, assim, nós contribuímos com a educação de vocês, com a aprendizagem de vocês, com a tranquilidade de vocês. E agora eu quero pedir em troca que vocês ajudem na divulgação, não para a gente crescer, também para a gente crescer, mas para que os amigos de vocês, os conhecidos de vocês, também tenham a oportunidade de terem essa educação que a gente está passando para vocês. Então, por favor, é de grande valia se vocês puderem colaborar com a gente, mandando o link do Spotify, do YouTube, compartilhando as publicações que a gente vai fazer diariamente lá, tá bom? Então, eu vou pedir isso para vocês, tá bom? Sobre a mentoria, rapaziada, começa semana que vem a turma de fevereiro, ainda temos vagas, e depois que começar a gente não deixa ninguém mais entrar, tem que esperar só março. Então, inclusive, Gabriel, a gente vai precisar conversar com você porque alguma aulinha técnica de blockchain acho que seria melhor você fazer do que eu, né, Adriel? Acho que seria mais da hora o Gabriel fazer, especialista técnico realmente do que eu, né? Acho que eu fico na parte da história e a parte fundamentalista, e o Gabriel vai para a parte técnica realmente. Vamos conversar sobre isso depois. Enfim, você me acha como I am Fernando Gouveia, você nos acha no YouTube como youtube.com/falando em cripto, chupa, já temos a URL, eu adoro fazer isso. Estamos no Instagram como @falando em cripto, no Spotify você nos acha como Falando em Cripto, tá bom? Rapaziada, muito obrigado mais uma vez, você que está escutando a gente, muito obrigado, nos vemos semana que vem, forte abraço, falou! Valeu, pessoal, tchau, tchau. Valeu.